Fala galerinha do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de Química Orgânica, mais uma aulinha de reações, parte 4 na verdade, de reações de substituição. Aqui eu não vou falar mais dos hidrocarbonetos, eu foquei para vocês ao longo das outras aulas de substituições em alcanos e substituições em aromáticos, né? E um outro tópico bastante comum, bastante falado, são as substituições dos haletos. Por quê? Porque os haletos, né, são muito reativos. A gente vai ver no mecanismo deles, que é diferente um pouco, né, dos mecanismos que a gente já viu nos alcanos. Além do que, também ele pode dar diversos compostos. Por ser bastante reativos, tem bastante reações. Então, assim, são reações bem tranquilas, porque essas substituições são fáceis de visualizar a troca acontecendo no produto. Por exemplo, eu tenho os haletos, aqui eu já listei até duas para vocês. Olha, eu peguei como base, né, o brometo de metila ou o bromo metano, né, esse haleto. Um haleto simples para a gente substituir ele. Então, o que acontece? Ele pode agir, por exemplo, com um hidróxido. E aí ocorre a substituição do Na com o Br, né? E, obviamente, a hidroxila entra na estrutura do metil e aí vira um álcool. Então, o haleto pode se transformar em um álcool. Sai o grupamento halogênio e entra um grupamento hidroxila. Um haleto pode virar um éter, ou seja, sai o grupamento haleto, entra o grupamento oxi, né? Etoxi, epóxi, enfim. Epóxi não, que epóxi é outro, é um grupamento cíclico. Etoxi, metoxi, propóxi, esses grupamentos podem entrar no lugar, tá? E aí, mais uma vez, como ele veio de origem de uma parte metálica, é ele o grupamento que está ligado. Vou continuar, olha só. Pode virar um alcino, é uma estrutura bem instável, mas seria um grupamento metálico onde acontece a substituição, mais uma vez, Na saindo do Br. Aí tu fala, Bruno, sempre vai ter que ter um metal alcalino? Geralmente, por ser um cátion, né? Por geração de um cátion para a saída do brometo, né? Sim, mas você pode ter uma base fraca, como por exemplo a amônia. A amônia vai reagir com o haleto, formando uma amina, né? E aí é a saída de um ácido, que é o HBr. Tá? Então essas são sempre substituições. Os haletos são muito reativos, então é só você pensar em um composto e pensar no grupamento positivo desse composto, vai carregar o brometo, vai tirar o brometo e o outro grupamento, o que é negativo ligado a ele, vai substituir o haleto. Os haletos são muito reativos, são reações bem tranquilas e bem fáceis de aparecer nas questões dos vestibulares, tá? Agora vamos lá. Geralmente a gente estava falando dos halogênios ligados o que atacava na cadeia carbônica. Por exemplo, a halogenação de um alcano, a cloração do benzeno. Agora eles estão ligados, agora eles são os compostos orgânicos. E aí a gente tem que pensar em reatividade. Os mais reativos são os iodetos, brometos, cloretos e em ordem depois os fluoretos. Qual é a justificativa? Porque a gente pensa primeiro, sempre que a gente fala dos halogênios, fala que a justificativa é eletronegatividade. Não é eletronegatividade. A justificativa é porque tem que quebrar essa ligação para que esse grupamento saia e entre um novo grupamento. Então, quanto mais forte for a ligação, mais não reativa é a questão. Então, um fluoreto, né, tem uma ligação muito forte com o carbono, né? E se tem uma ligação muito forte, uma energia muito forte, a quebra dessa ligação não ocorre. Na verdade, até ocorre, mas é bem menos reativo que o cloreto, brometo e iodeto. Foi? Tá? Além disso, a gente também tem a estruturação deles devido ao mecanismo. Já vou explicar. Os haletos terciários são mais reativos que os haletos secundários, que são mais reativos que os haletos primários, que são mais reativos que os haletos de metila, né? Que é só aquele carbono mesmo que fica sozinho, sem nenhum outro grupamento. Né? Seria um carbono zerário, que a gente chama aqui. Né? É um termo muito incomum, mas zerário seria um carbono ligado a nenhum outro carbono. O primário pode estar ligado pelo menos a um, tá? A gente chama de primário ainda, tá? Só para te chamar. Zerário é algo só a mais. O carbono ligado a ninguém, o que é isso? CH3, né? Deixa eu botar o CH3 melhor aqui, ó. Um CH3,
ainda é um carbono ligado a ninguém. Ligado a ninguém que eu falo a ninguém outro carbono. Ele é um carbono primário, mas às vezes a gente costuma chamar ele como carbono zerário. Não existe essa classificação, ela é usada mais em outras línguas, mas é mais para destacar a reatividade. Tá? E por que isso? Porque ao longo dos procedimentos se forma o que a gente vai a conhecer como carbocátion. E a estabilidade do carbocátion é associada a esses caras. Para não ter problema, vamos fazer logo uma ideia de mecanismo. E aí, olha só que legal. Na substituição, a gente já viu um mecanismo de substituição via radical livre. Quando aparece isso via radical livre, é porque não é iônica, ocorre a cisão homolítica da reação. A gente viu uma substituição que seria nos anéis aromáticos, que é via substituição eletrofílica. Por quê? Porque é atraído por esses elétrons. Agora a gente vai ver uma substituição nucleofílica. A espécie que ataca o composto orgânico, nucleofílica, seria uma espécie positiva. Não, na verdade não é uma espécie positiva. A nucleofílica é uma espécie negativa a fim de um núcleo positivo. Agora eu falei certo. Isso é fácil de confundir, muito fácil. Nucleofílica é uma espécie que tem atração por carga positiva. Então ele, consequentemente, pode ser negativa ou com excesso de elétrons. Esse cara é mais reativo, lembra que esse é um carbono terciário? E aí eu vou já explicar o porquê. Essa reação é a forma que eu vou utilizar, então é a formação de um cianeto. É a reação que eu vou utilizar para explicar como é que é o mecanismo nucleofílico. A primeira etapa do processo é a quebra da ligação. Para esse caso, eu preciso quebrar essa ligação. E aí, então, por isso que quanto maior a energia da ligação, mais difícil a reação acontece. Por sinal, essa é a etapa mais lenta do processo, por mais que as duas reações tenham etapas rápidas. Tá? Quando acontece a quebra dessa ligação, ocorre a saída do cloro, do íon cloreto, e aí vira um cátion, o carbocátion. O que é o carbocátion? É um cátion com carbono. O carbocátion é uma espécie instável, mas os radicais ligados a ele geram uma certa estabilidade a esse radical. Por isso que um radical terciário é mais estável e é mais fácil de ser formado. Para quem não lembra, eu já falei isso nos efeitos indutivos, o grupo alquila é empurrador de elétrons, então ele fornece uma carga negativa, de certa forma mínima, para essa estrutura, para estabilizar essa estrutura. Beleza? Sabendo disso, tem a segunda etapa. O ataque do cianeto vem para cá. Como é um ataque num centro positivo, a espécie que está atacando é uma espécie que vai atacar, é um ataque nucleófilo, um ataque numa região positiva. E é a formação de um novo composto. Sai o anterior, entra um novo. Existem algumas substituições nucleofílicas onde o ataque é simultâneo. Não é o caso aqui, a gente não vai entrar nisso, que a gente chama até de diferenciar de SN1 de SN2. Que é onde primeiro ocorre o ataque em cima daquele carbono e depois a saída do outro grupamento. Não é o que a gente vai trabalhar aqui, a gente só precisa entender que esse tipo de reação, onde o carbono está ligado a um grupamento mais eletronegativo, quando ele é substituído, ocorre por substituição nucleofílica. Beleza? Tranquilo? Então a gente já fechou essas duas etapas e a gente já fechou as reações de substituição. A gente viu todas as reações, todas não, as principais, as mais comuns reações de adição e todos os três citados mecanismos. Toda reação de substituição ou ocorre por via radical livre, ou ocorre por substituição eletrofílica ou por substituição nucleofílica, sendo esses dois reações iônicas, procedimentos ou mecanismos iônicos. Beleza? Fui! Aguardo vocês em uma próxima aula. Fui!